Boa noite a todos. Nós somos o SIM, Espiritismo em Michigan, e a nossa missão é divulgar o Espiritismo aqui em Michigan, através da mensagem de Kardec e palestras e trabalhos. Nós fazemos reuniões às quintas-feiras, às 19h30, em Michigan, 7h30 p.m. Né? Após esse trabalho, nós temos um trabalho também de passe magnético, que era feito na sala, agora a gente está fazendo coletivo. Né? Temos estudos às segundas-feiras, o Pablo é o nosso coordenador, começa às 8 horas. Fazemos trabalho de caridade também. Tem agora um trabalho que a gente está coordenando para tentar ajudar as pessoas para fazer juntar material de medicina, para fazer doação, medicamentos. Né? A gente vai distribuir as datas disso aí. Peço a todos que coloquem o celular no modo avião ou distribuído. E nós estamos trabalhando também no nosso próximo evento aí que a gente faz para ganhar fundos, mas data ainda indefinida. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Temos também uma biblioteca com livros, a Lúcia é coordenadora, e o trabalho, né, de evangelização infantil, que a Andressa coordena, que fica na sala ao lado. Então, podem trazer as crianças para poder aprender um pouco mais, conversar e entender um pouco mais sobre o Espiritismo. Tá? Hoje eu vou falar sobre sinais de mediunidade e como agir, mas antes vamos fazer uma oração para uma posição relaxada. Leva o pensamento a Jesus, pense no seu guia, no seu Espírito. Está sempre ao seu lado. Ele traga boas vibrações, a gente consiga se equilibrar, entender um pouco mais sobre a mensagem que vai ser colocada hoje, que possa comunicar junto, trabalhar junto também, para enriquecer nós. Senhor, ampara esse trabalho, ampara esse edifício que nos acolhe, ampara essa associação que fazemos entre amigos, para a divulgação do Espiritismo. Que esse trabalho seja coordenado pelos nossos mentores, seja orientado, possamos ajudar o máximo de pessoas possível, para que cada um receba no seu coração a mensagem do Evangelho, trabalhar pela caridade ao próximo, pelo necessitado e por aqueles que vêm nos procurar. Então, que a vossa mensagem seja divulgada através de nós. Possamos receber hoje as mensagens com nossa mente e nosso coração aberto, e possamos também divulgar, fazendo o nosso trabalho que eles conhecemos, o nosso trabalho, o nosso lar, com os nossos parentes e amigos. Esteja conosco, que assim seja. Então, eu vou tentar ser didático. Quando eu começar a ser muito específico, vocês levantem a mão, então eu passo para trás. Porque eu vou falar sobre isso sem conhecimento de causa, né? Então, ou muito pouco conhecimento de causa. Por mim, conheço dos outros, mas... Pode repetir o título da palestra? Sinais de mediunidade e como agir. Tá? Então, a questão da mediunidade em si é muito crítica, né? E variam os casos ao infinito. A gente não pode afirmar que todos os casos são iguais, nem na mesma família, nem na mesma comunidade, nem no mesmo centro, porque cada um vai ter uma situação diferente. E aí, quando eu coloco isso, eu digo também que cada pessoa vai agir de uma maneira diferente, vai se desenvolver de uma maneira diferente e vai agir por meios ou com resultados ou com objetivos diferentes. Então, colocado isso, eu quero que cada um ouça o que eu falo muito criteriosamente para poder julgar se aquilo que você percebe, se aquilo que você vê efetivamente é uma questão espiritual. Então, acho que o mais crítico é a gente ter o sentimento. É uma coisa que eu falo para mim muito. Espiritismo é muito de estudar, mas se você não trabalhar o sentimento, não trabalhar a questão de amar o próximo, de nada vai adiantar. Porque você vai ficar só com as palavras, você vai ficar só com a teoria, só com Kardec, e aí o trabalho mesmo de caridade, de sentimento, vai ficar do lado.
e aí você passa despercebido, você não entende o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar um pouco que eu falei lá atrás sobre como é constituído o homem. Nós temos o corpo físico, o corpo espiritual e o perispírito, dos dois. Então, precisamos do perispírito para poder atuar no corpo físico. E aí o perispírito, como conexão, né, é ele que vai determinar como o espírito vai agir sobre o corpo. Então, deformidades ou problemas do perispírito também causam deformidades ou doenças no corpo físico e vice-versa. É um caminho de mão. Então, como os espíritos só têm corpo espiritual e perispírito, né, eles não conseguem agir na matéria, eles usam da mediunidade para fazer isso. E eu vou entrar depois o que é a mediunidade, como isso pode acontecer. Para que todo mundo consiga perceber também algumas coisas mais físicas, né, para a gente não ficar só numa questão espiritual, eu vou falar também sobre a glândula pineal e epífise, que é uma glândula que existe no centro do cérebro e ela é colocada como a glândula espiritual. Então, existem capítulos de livros que falam sobre isso. E como ela age. Né? Então, o André Luiz tem uma obra extensa sobre isso. E alguns trabalhos sendo desenvolvidos atualmente começam a perceber como ela é importante para outras funções do corpo. Então, no começo da vida, ela é uma glândula que controla as questões sexuais, né, da criança. Depois, quando ela amadurece, ela deixa de ter essa função. Mas ela produz um hormônio, então ela é chamada pela ciência de a glândula do sonho. Então, é isso que a gente pode falar, cientificamente. Mas ela tem também algumas classificações. E a prima dona, você que é médica e trabalha com diagnóstico por imagem, ela ia começar a fazer estudos para ver como essas classificações, a quantidade e intensidade, podem afetar no trabalho da mediunidade. Então, essa é a parte física que a gente coloca. Isso posto, todos os animais têm epífise, tá? E todos os animais usam essa glândula de alguma maneira, sim. Hã? Não são só os mamíferos, não. Sim, verdade. Todos os vertebrados. Então, os vertebrados, tá? Então, não são só os mamíferos, mas alguns, então, por exemplo, eles falam de alguns sapos, salamandras não têm outras funções que são parecidas, tá? Mas eu quis colocar isso para a gente poder chegar depois num ponto específico sobre mediunidade em animais. Todos somos médiuns em diferentes graus, em diferentes funções, em diferentes intensidades e variando também com relação ao tempo, né? Então, alguma criança pode desenvolver alguma coisa ou apresentar alguma coisa que vai desaparecer ao longo da vida, ou alguém adulto tem clarividência, depois some e passa para ser psicografia, psicofonia. Então, tudo isso varia. Não existe uma fórmula, né? Diz assim, não, sua epífise é para isso, você é um médium disso. Com toda essa informação, a gente começa então a perceber como a influência dos espíritos age no nosso pensamento. Então, se a gente tem um aparelho, se a gente está convivendo nesse imenso mar de espíritos, que tem mais espíritos encarnados que encarnados, né? Então a influência deles é muito importante. E aí Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 459, diz que eles afetam os nossos atos muito mais do que imaginamos. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Tá? Bom, aí eu vou entrar um pouco de ciência agora. Eu quero falar muito, mas nós somos uma antena, certo? Então, nós temos o nosso neurônio, o neurônio lá com eletricidade caminhando, portanto, ele cria uma corrente. Como ele cria uma corrente, ele pode receber também a força eletromagnética que vai influenciar nesse neurônio para criar algum pensamento. Então, nós, a cada instante, recebemos, através de meios físicos, visual, auditivo, né, conversas, recebemos influências externas. Muitas influências externas são coisas que os espíritos colocam para a gente também. Então, como diferenciar isso? Né? Eu vou falar um pouco sobre o livro dos médiuns e os tipos e efeitos de mediunidade que existem. Então, eu vou passar bem rápido. O Bárbara aqui é o nosso mestre disso aí. E foi falado muito disso nos estudos, mas falando sobre efeitos físicos, aquele que você consegue ouvir, né, sentir. Sensitivos,
audientes que ouvem, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, né? Médios de cura, escrevente, psicográfico, mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou de pressentimento. Bom, se nós temos toda essa variedade de médiums, e a gente percebe que alguns são muito mais sutis, né? Então a gente fala daquele intuitivo, né? Daquele sensitivo. Como afirmar o que ele está recebendo? Né? Como saber diferenciar isso? Quem pode ser afetado por essa influência externa na questão da mediunidade? Nós mesmos. Então, cada um de nós sabe aquilo que pode sentir ou não. Alguma outra pessoa com quem você convive. Uma criança, um parente. E animais e objetos. Contudo, animais e objetos não são médiuns. Apesar de terem epífise. Nenhum animal é médium. Mas ele consegue perceber algumas coisas. Por quê? Porque, de acordo com Kardec também, existe um médium naquele ambiente que ele consegue transmitir energia, consegue transmitir alguma coisa, e aí passa a existir uma clara evidência por parte do animal. Certo? Então, você não vai ter lá um cavalo, um cachorro, e se ninguém for médium de efeito físico, o cavalo, o cachorro não vai ter. Mas, né, em casos em que exista, né, médiums ali perto, ele pode fazer doação e aí pode acontecer. Então, a mesa, né, as mesas virantes lá, dançantes que existiam, nunca foram médiums. Sempre existiu um médium transmitindo fluido, então por isso é que havia aquele tipo de atividade. Sobre essa questão dos animais não serem médiums, será que uma das explicações talvez não seria o fato da própria palavra dizer, né, médium, né, você é um meio de comunicação. Como os animais não teriam capacidade ou maneira de transmitir a comunicação para outras pessoas, talvez seja um motivo por que eles não sejam chamados de médiums. Talvez eles tenham a influência espiritual, mas eles não conseguem transmitir. Essa é uma pergunta. Não, no livro dos médiuns ele fala o seguinte, ele descreve muito sobre isso, né? Ele entra naquela questão. O objeto, ele vai do objeto até o animal. Ele fala assim, não existe um princípio inteligente para ser transmitido. Né? Ele não fala sobre o animal assim, ele fala, não existe a capacidade para ele passar a informação. Então ele vai falando assim, um pássaro consegue imitar a voz, não sei o que, mas ele não está criando coisas novas, então ele não teria essa capacidade. Tá. Influência. Bom, a influência pode mudar de intensidade ou de como isso afeta a vida da pessoa. Então a gente falou até agora sobre quais são os tipos de mediunidade, né? Como isso pode ser percebido. Então, a mediunidade ela pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa difícil. Né? E eu coloco difícil porque nem sempre a gente quer aceitar aquilo. Então, eu lembro do primo da Lúcia, que uma vez fechou o olho porque ele não quis ver, né? Mas ele tinha gravidez. Então, não adianta. E eu, quando era pequeno, não queria tomar passe, não queria me envolver com isso de jeito nenhum. Meu pai também até hoje. Então, é uma questão de aceitação e desenvolvimento. Como se, só porque você não vê, você não quer, ou você afasta, aquilo não fosse afetar você. Né? Então, é óbvio que, assim, se a gente fala, mas existem pessoas, sei lá, que vivem lá, os Amish, né? Eles nunca vão ter isso. Né? O pessoal de outras igrejas não aceitam mediunidade. Deus vai dar um caminho para eles. Né? Não, porque é curioso se isso não acontece. Claro, né? Pode acontecer, mas eles são tão fechados eventualmente, a gente não sabe o que se passa, né? Como a crença passa a ser isso. Mas é óbvio que Deus não vai deixar essas coisas acontecerem de uma maneira que não vai mudar a vida das pessoas. E você pode fechar os olhos, virar as costas e ignorar e fazer o que quiser. Uma próxima vida vai voltar, né? A gente está falando do espírito hoje, assim. Paciência, cada um vai ter o seu tempo. Talvez seja uma vida agora de você vir, e você entender, e você ler, e você tentar aprender um pouco, ou simplesmente não querer fazer nada. Então, é muito individual isso. É óbvio que o nosso objetivo aqui é ser mais rápido e mais eficiente. Então, quanto antes você entender do que se trata,
Quanto mais amor você der para a pessoa ou para si mesmo, né, mais rápido você vai entender, mais rápido você vai se desenvolver, mais rápido você vai conseguir ajudar e não sair daquela situação, né? Porque também tem coisas assim, a gente fala, não, eu quero acabar com isso. E se for o contrário, né? Então, aquele filme do Sexto Sentido é muito bom para isso. Para explicar para a gente que, na verdade, às vezes o que você precisa fazer é aprender a lidar com a coisa, né? Então, o medo que eu sentia, eu não sinto mais. Ou talvez, né, seja escondido de mim. Eu não vejo. Então tá bom, estou seguro por enquanto. Mas a partir do momento que você consegue entender a proteção que existe, né, as coisas que se passam na nossa vida. Então, alguma coisa que você é protegido ou que acontece com você, é a lição que você tem que aprender. Né? Nós estamos aqui para aprender, para crescer. Então, a mediunidade também serve para isso. Ficar só escondendo não vai ajudar. Então, a gente fala assim, puxa vida, uma criança, né, que desenvolve mediunidade, ou um adolescente, ou alguém, né, numa idade mais madura, que acaba desenvolvendo isso e cria muita dificuldade de relacionamento. São as oportunidades que a gente tem. Então, cuidei do meu sogro, ele ficou muito doente, né, num ponto assim, que eu não conseguia entender mais o que estava acontecendo. Era muito físico, né? Mas para ele foi importante também, né, nessa fase. Ele começou a ver a mãe, o irmão, né, começou a se ligar, já se desligar do mundo físico, ligar do mundo espiritual. Efeitos. E acho que é a parte mais difícil. Né? Como os efeitos dessa influência afetam a gente? Então, comportamentos. Né? Então, comportamentos que é da criança que muda. Comportamento do amigo, do parente, né? O seu comportamento. Como isso faz com que a gente veja a coisa e comece a se incomodar. Então, a partir do incômodo, do medo, você vai começar a ter as reações. E aí que a gente vai para a questão dos sinais. Né? Então, como é que a gente pode perceber? Quais são os sinais que a gente tem que olhar? Falando da mediunidade que a gente tem. Pensamentos impróprios. Então, eu estava vendo uma piadinha ontem no Instagram, que era assim, o cara fez uma oração e fica falando palavrão no meio. Quantas vezes a gente tenta fazer alguma coisa, tenta se concentrar, tenta pegar uma ideia e fica alguma coisa interrompendo a gente. Às vezes é uma música, às vezes é uma criança que está do nosso lado, a gente percebe isso. Né? Então, interrupção, ideias inatas, então assim, estou pensando numa coisa, indo nessa de repente parece uma coisa nada a ver. Ou impróprios, né? Então, eu estou querendo falar para vocês aqui, de repente fica aparecendo ideias impróprias para falar. Ou o contrário que eu estou falando. Então, tudo isso do pensamento são sinais. Né? Óbvio, você está ouvindo uma música, um rock, né? Ou uma música que as minhas filhas adoram, um funk, e vai querer pensar coisas bonitas na natureza. São questões de vibração. Né? Então, tem a questão física, tem a questão espiritual, pensamento, o que você está vendo, o que você está lendo. Né? Todo mundo pode simplesmente fazer esse teste. Não, peraí. Então, vamos colocar uma música relaxante. Acho que tem gente que não consegue relaxar, né, com música tranquila, mas o quanto isso ajuda a gente a entrar num outro ritmo. Então, vir aqui, brigando no carro com todo mundo, chegar aqui e ser santo, é muito difícil. Por isso que vocês vêm dois. E ela você vem sozinha. Mudança de comportamento. Bom, eu estou conversando com todo mundo, não sei o que, de repente fico cabisbaixo, triste, começo a ter pensamentos negativos, ou não cumprimento as pessoas, paro de sorrir, né? Fico corcunda, né? Você fala, fica reto. Então, é difícil. Súbitos, extensos ou de alguma influência. Né? Então, toda vez que vai para a escola, que fica com os amiguinhos, volta de um jeito. Toda vez que vai numa reunião, lá no happy hour, volta de outro jeito. Toda vez que vai jogar futebol, volta de outro jeito. Cada vez que sai com as amigas, volta falando mal dos outros. Uma energia, né? Tudo isso, né? Só que a gente tem que começar a observar isso. E é muito difícil a gente ver o próprio comportamento. É muito mais fácil do outro, né? Poxa vida, mas você vai lá com seus amigos, quando você volta, olha o jeito que você fica.
Nossa, mas você vai conversar com essa mulherada aí no WhatsApp, depois fica falando mal de todo mundo. A gente consegue ver o do outro, mas é difícil a gente ver a gente, né? Só que existem alguns comportamentos, por exemplo, hoje eu estava vindo no carro, e aí algumas coisas me irritaram. E eu já tive que dar um esculacho. Já foi um sinal, certo? Então, lógico, foi muito gritante a coisa, né? Mas por que não falar uma coisa mais ríspida? Por que não falar, usar palavras inadequadas? Não pode ser também um sinal, né? Porque a gente não consegue orar e vigiar o que a gente está fazendo a cada instante, para perceber como é que é o nosso pensamento, a nossa vibração está acontecendo. Então a gente sabe, existem lá fora todas essas vibrações, a antena captando o sinal aqui. Depende de onde você sintonizar, certo? Eu escolho que eu vou sintonizar. Eu vou ter a minha rádio lá, que portanto tá bom. Eu vou vir para cá, eu vou colocar uma música, eu vou fazer um pensamento, vou fazer uma oração. Mas não adianta fazer aquela oração assim, Senhor meu Deus, o feijão tá... Cabeça tá... Visões e audição. Então, eu tenho visões de alguma coisa, ou o cachorro tem uma visão, ou a criança tem uma visão, ou meu amigo viu alguma coisa, uma sombra passando. São sinais também, certo? Coisas que a gente tem que observar, a gente tem que entender. Como é que o mundo à nossa volta está trazendo essa informação para a gente? E aí eu deixei o mais interessante para agora. Amigos imaginários. O quanto disso, né? Então, casos que a gente ouviu de crianças pequenas conversando, né? Então, mais de um amigo, mais de... E não é assim, coisa inventada na hora, né? É coisa que repetitivamente vai acontecendo, né? Cria um ambiente até, né? Que o amigo fez não sei o quê, que não estava na escola, ele falou para eu fazer isso. Não estou falando bons ou ruins, tá? Estou falando que existem esses sinais, tá? Outros sinais aí, pessoal, né? Que você consegue. Formigamentos, intuições, sensibilidade, sonambulismo, né? Nossa, o que eu andava quando eu era mais novo. Tinha uma vez jogou um sapato na venda, sonando. São coisas que acontecem, né? Cachorro, né? Olhando para fora, ou criança, né? Quando você pega criança pequena, tá olhando algum ponto aqui. O gato, caramba. o gato é tanta coisa, né? Às vezes a gente fica em casa assim e percebe que alguém está olhando para a gente. Está ali do lado. E é tanto que você olha assim, é claro que não vê ninguém, né? Não, você não vê ninguém. Eu não vejo ninguém. Mas eu percebo, né? Eu percebo recentemente algumas vezes. Né? A visão é interessante, porque quando você nunca vê na frente, assim, você vê sempre periférico. Você vê sempre periférico. E na hora que você move a sua visão física para lá, você perde. Porque você já não está mais no foco espiritual. O Chico percebia e gostava disso. Ele punha a mão pra ver se era gente ou se era morto. Outros sinais também, né? E aí, e tem mais ansiedade, né? Então, de repente, cria-se uma ansiedade, alguma coisa. Depressão, pânico, psicose. Alguma coisa psicossomática gravada, né? Por esses problemas. Isso é sinal de mediunidade? Nem sempre. Certo? Então, existem coisas físicas. Estava lendo o livro do André Luiz, que fala de um espírito que ele via, né, os perseguidores dele. Ele tinha sido muito sarcástico, escrevia histórias sobre as pessoas, não sei o quê, e sempre no sarcasmo. Ele criou tanto essa imagem na cabeça dele que ele via. Ele não tinha mais nenhuma perseguição. Né? Vários espíritos do trabalho mediúnico que a gente fez. Então, não é necessariamente isso. E isso que às vezes é difícil, por isso que a gente tem que entender esse sentimento. Quanto eu sinto que é verdade, ou quanto que a criança, a pessoa, efetivamente ela está de um lado ou de outro. Não vai dar para saber. Até porque Deus também deu esse trabalho para a gente, né? Para a gente aprender isso pelo equilíbrio. Quanto eu estou dedicado, quanto eu vou me dedicar, quanto eu quero ajudar aquela pessoa. Porque mesmo na nossa vida, poxa, a gente quer acertar sempre uma forma, né? Quer ter uma forma. Então, não, aquela pessoa espirrou, ela está com encosto, vou ficar longe dela. Ou, não, aquele lá, nossa, ele está falando longe de todo mundo, vou ficar longe dele porque ele está aqui. Não é isso.
não é isso. Mas a gente perceber, até porque eu pensei nisso, né? Se a gente for tão cristão assim, eu vou querer atrair o maior número possível de espíritos para eu aprender a ajudar eles. Porque Deus vai proteger a gente, certo? Ninguém vai ter um jugo maior. É lógico que é um trabalho, mas se a gente pensar o quanto a gente pode ajudar, né? Aquele menino lá do sexto sentido, o trabalho que ele fez, né, de doutrinação, de mostrar, é o trabalho que a gente faz aqui com o mediúnico, né? De tentar mostrar para os espíritos, olha, você não está mais aí, olha, estou tentando ajudar você, alguém veio te chamar aqui. É um trabalho super... Mas também, nessa questão de amigo imaginário, de criança, e disso também causar alguma ansiedade, alguma coisa física, né, na criança, a gente também tem que entender que nem tudo pode ser a questão de mediunidade ou questão física mesmo, né? Porque muitas vezes falam, porque aí, ok, eu acho que a oração é sempre importante, tudo, mas vamos rezar que vai melhorar, porque isso é espiritual. E às vezes precisa de um tratamento médico. Sim. A mensagem é essa, né? A dica é essa, acho que, né? Nem sempre. Eu vou chegar aqui nas ações. Você quer perguntar, Tati? Quero. Você comentou sobre a doença psicossomática, né? Você consegue elaborar um pouquinho melhor essa questão? Posso falar assim. Imagina que você fique doente por algum motivo e você começa a pensar, poxa vida, por exemplo, quebrei a perna. Nossa, quebrei a perna, agora não vou conseguir mais fazer isso. Você começa a entrar no espiral de autodestruição. Né? E aí, se você receber uma influência espiritual, certo? Então, assim, passando já pelas dificuldades, você receber isso aí, isso pode agravar. Então, espíritos que chegam até a morrer, né? Por falta de vontade de viver. Então, imagina você começar por uma doença física, e aí você entrar numa espiral e começar a receber essa... Porque muitas vezes também o que acontece, as pessoas com vigor físico, elas conseguem manter afastados, né? Então, eu me envolvo em outras coisas. Eles falam muito sobre obsessão que acontece depois que a pessoa já chega a uma idade mais avançada. Então, enquanto eu estou trabalhando, cuidando da minha família, estou mudando o meu foco. Quando eu vou dormir, eu tomo um remédio, a coisa passa. Chegar num ponto em que a pessoa fica doente, para ela escancarar a porta ou abrir uma fresta, e aí você tem uma obsessão. E aí você entrar num processo que vai só piorando a sua doença. Eu não sei se a gente comentou, eu acho que a gente comentou aqui em outra palestra. Quando eu falei sobre identidade de cura. Os efeitos, físicos que podem intervir, por exemplo, do espírito, né? Eu acho que a gente estava comentando sobre isso. E eu tinha para mim que a doença psicossomática era um desses casos, né? Que, na verdade, sabe lá por qual razão o espírito tem essa marca lá, né? Vamos dizer assim. E isso, então, é passado para o corpo físico como uma marca do próprio espírito. Eu achava que era dessa maneira, né? Que era isso que estava... Existem, na verdade, assim, doença psicossomática é aquilo que você passa da sua mente para o seu corpo. Sim, não existe uma cura, uma coisa que não tem. Mas, então, assim, a pessoa que cria uma doença imaginária e acaba incorporando aquilo. Existe o psicossomático positivo também. Também. Os placebos, a pessoa toma um placebo e se cura. Sim. Mas naquela época que eu comentei foi assim, espíritos que vêm, por exemplo, para passar por alguma dificuldade física, dificuldade auditiva, né? Então, ela traz aquela marca do perispírito quando ela nasce, o corpo físico dela também é deficiente. Tá? Mas estou falando também no geral, né? Então, alguma doença que pode generar para isso. Então, vamos para ações. Primeiro, avaliar o que está acontecendo. Então, não adianta querer assim, meu filho está com essa doença, ele vai melhorar. Ou meu marido está com esse problema, ele vai passar por isso. Você tem que entender. Então, algumas pessoas, para chamar a atenção, chegam a inventar a história, certo? Então, eu estou vendo espíritos, descreve, né? Quanto mais velho, mais fácil fica para criar uma história crível, né? E se você, às vezes, tem algum sentimento de culpa, você vai acreditar muito mais nisso ainda. Então, a primeira coisa é você tentar entender isso. Então, se envolver mais com a pessoa, se envolver mais consigo mesmo. Será que eu também não é animismo que eu estou fazendo?
avaliar os efeitos. É bom ou é mal? Né? Então, o amigo imaginário está dando força, né? A pessoa que está no trabalho lá, ela recebe essas ideias, ela se torna mais criativa. Então, isso é para um desenvolvimento mediúnico ou uma obsessão? Né? E a partir disso, tentar entender quais são as próximas ações. Entender a intensidade e se necessita de auxílio externo. Né? Então, a primeira coisa para fazer é justamente procurar um médico. Né? Então, é o caso de eu ir num psiquiatra, num psicólogo, né? Fazer uma desobsessão. Que tipo de suporte eu vou dar antes? Então, primeiro é o físico. Né? Vou entender se aquela doença, se aquele comportamento, eu posso fazer uma abordagem física primeiro. Lógico, oração, evangelho sempre ajuda. E a primeira mensagem que tem que chegar pra gente é assim, o que eu posso fazer de melhor? Meu comportamento. Estou em oração? Ou será que eu estou na bandalheira? Será que eu estou dando a atenção que a pessoa precisa? Mas de verdade, né? Não assim, não, vou ficar agora com ela, mas nem no celular. Você falou uma coisa que eu acho bem crítica, né? Procurar um médico. A gente sabe que a ciência hoje, ela ainda está engatinhando com relação a essa parte espiritual. E o que é muito comum, eu não estou falando que não é para procurar um médico, tá? Estou falando que quão delicada é a situação que nós vivemos hoje. Né? A ciência hoje, ela vai buscar um medicamento que vai atacar o efeito. Né? Então, por exemplo, se você sofre de obsessão, ela vai buscar um medicamento para te dopar. E aí você vai diminuir a sua antena. Ela vai colocar alguma coisa no seu cérebro que vai isolar você do resto. Isso não resolve o problema. Isso talvez seja um paliativo. Sim. Por isso que eu sou da opinião de que num centro espírita a gente tem que falar o seguinte, você tem que ter um paliativo da medicina, mas você tem que também buscar o autoconhecimento e buscar entender a causa para você tratar a causa. Os dois juntos. E se a situação está muito crítica, você precisa de um paliativo. Mas se você não atacar a causa, esse paliativo vai ficar durante um ano, depois volta tudo ao normal. Eu sou até o contrário, eu prefiro atacar tudo o espiritual, mas a gente tem que dar uma mensagem de equilíbrio para Nem podemos falar diferente. Porque é importante para a pessoa também se entender. Então, na minha visão, e aí eu falo deturpada, porque para mim assim, tudo é obsessão. Não, ele espirrou, tá com obsessão. A gente tem que começar a ter esse equilíbrio para entender como é que eu posso ser mais eficiente. E aí ser mais rápido. Né? Porque se eu for tentar atacar só na oração, vou esperar 20 anos para fazer a coisa. De repente, o medicamento vai ajudar a controlar. Se a pessoa tem autismo, não vai adiantar, né? Eu ficar levando o centro espírita para resolver o problema. Eu preciso ter uma ajuda profissional para poder fazer aquilo. E aí trabalhar com o profissional da saúde para que ele entenda também, olha, eu acredito nisso, eu quero fazer dessa maneira. Então, eu não quero que você coloque um medicamento, né, no meu pai, que vai deixar ele sem compreender o que eu estou fazendo por ele. Eu quero que a gente coloque alguma coisa que eu consiga interferir, que eu consiga trabalhar com ele. Que eu consiga ler o evangelho, que eu consiga trazer uma experiência, uma informação, para que ele possa desenvolver também. Beleza? Quando você estiver perto de acabar, eu queria fazer um comentário, uma coisa que eu fiquei sabendo hoje, que tem tudo a ver com o que... Ótimo. Quase todo mundo que falou aqui. Bom, falei da avaliação profissional, tá, para a gente poder ter essa questão. Decisão sobre mudança de comportamento. Então, aqui começa o que eu vou fazer. Então, eu percebi o problema, eu percebi o diagnóstico, obsessão, né? Alguma coisa com o médico, mas eu vou ter que tomar uma ação. Se for comigo mesmo, né? Eu vou ter que desenvolver minha mediunidade, eu vou ter que fazer um trabalho de caridade, vou ter que ter equilíbrio em casa, vou ter que perceber, né? Começar a vigiar mais as minhas ações para que eu consiga separar isso, né? Então, não posso simplesmente deixar assim, não, foi culpa da obsessão que eu estudei hoje e tenho com vocês. Orações, rotinas,
né? Então, mudar, até mesmo, se você perceber que, puxa vida, amizades, música, filmes estão interferindo, eu falei, eu prefiro ir lá e ajudar também as amizades, certo? Mas, quanto mais crítico for, mais difícil vai ser você conseguir controlar isso, né? Então, assim, como que eu vou deixar? Estou fazendo um baita de um trabalho aqui com a pessoa, para que a pessoa fique bem, né? Depois levo ela lá para uma festa, vai encher a cara, vai fazer um monte de coisa, né? Então, não tem como manter o equilíbrio, né? Evangelho no lar. Na verdade, eu devia ter começado com isso já, né? Mas a coisa mais importante que tem, mas não é meramente ler o Evangelho e o acabou, né? Incorporar isso no dia a dia. Fazer com que aquilo seja a parte mais importante do seu lar, para que as pessoas entendam. Só que é difícil, né? Fazer Evangelho no lar com todo mundo, né? O dia inteiro ficou bagunçando, depois chega de noite, agora vamos fazer. As pessoas têm dinâmicas diferentes, a gente tem que entender isso. Mas quando você cria uma rotina, uma disciplina, isso só ajuda. A disciplina e a rotina, todo mundo sabendo, vai ser sempre no mesmo horário, vamos se preparar dessa maneira, vamos fazer com que a coisa coloque ou vá nessa direção, ajuda todo mundo. Frequentar o centro espírita, se tiver fé, né? Não adianta você chegar para o evangélico e falar assim, vamos ao centro espírita, vem, capaz de jogar uma bomba em você. Estou dizendo todos, mas é difícil para algumas pessoas aceitarem isso. Então, a gente fala muito do centro espírita porque é um lugar mais rápido para isso, né? Todas as religiões vão ter isso? Sim, talvez eles façam as obsessões dele de alguma maneira, mas o importante é a mudança da pessoa. Então, eu estava lendo uma vez como é eficiente o trabalho da Igreja Evangélica no Brasil. Eles pegam pessoas que têm vícios, que têm jogos, gastam dinheiro, e eles conseguem disciplinar essas pessoas. Então, quão importante isso é no desenvolvimento, né? Para que a pessoa deixe isso de lado. E aí comece a se converter para alguma coisa, acreditar em Jesus, acreditar em alguma coisa na fé. Porque a parte mais difícil é essa. Você chegar num baile funk, tocando aquela música, e falar assim, Jesus me mandou aqui, vai ser puxado. Né? Eu estava ouvindo outro dia sobre, por que os espíritos não vão lá no meio do umbral para salvar? Adianta. Quem está lá, está querendo ser salvo? Alguns começam a pensar. Mas a maioria está numa situação que está perdido. Então não vai adiantar você querer resgatar a pessoa de lá à força. Ela tem que começar a ter esse sentimento. Né? Então, e a mesma coisa aqui, se você começar a fazer um desenvolvimento mediúnico, vai forçar alguém, fala assim, não, eu vou levar você no centro, você vai se desenvolver mediunicamente. Violência, né? Não é o que você falou, parece uma pessoa que ela é médio vidente e vê um nível de espírito que sofre, tipo, que está morrendo, às vezes tem acidente, naqueles lugares que tem bastante acidente, essa pessoa vê. E ela foi pedindo para Deus que não queria ver mais, da pastora evangélica. O interessante é o seguinte, que ela fala que quando ela está lá e que vem chegando as pessoas, ela começa a ver o seu anjo guardião, a sombra que está com as pessoas, que às vezes o espírito nem dá para ver, é uma sombra mesmo. E ela fala que quando chega aquelas pessoas na igreja, já tem alguém que vai lá e separa. E não é médium. Pelo menos eles acham que você fala que é médium aí. Mas eles separam. E normalmente quando o pastor pega alguém, põe a mão em cima e dá aqueles negócios tudo, são essas pessoas que estão com os espíritos que é tipo assim uma sombra ou alguma coisa. Então de uma forma talvez ignorante, rudimentar, mas eles sabem o que é. O espírito fala, aquele lá, pega vamos, vai naquele lá que a gente vai. E eles precisam, porque eles nunca vão vir num lugar porque é a forma de entendimento deles, né? De qualquer forma faz bem para eles, né? Ele recebe uma intuição e ele acredita que aquela intuição vem do anjo, de Deus, e aí eu estou aqui, Deus falou comigo, então fui lá. E eu vou lá tirar esse cabeça. Então todo mundo pensando igual, porque o penúltimo item aqui é desobsessão ou desenvolvimento mediúnico, que eu já falei, né? Então, a pessoa chegar, o ápice é isso, né? Não pode criança não pode, então o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar a criança, a gente vai acertar o lar. Normalmente, quando é uma criança, quando é um idoso que não tem essa capacidade, é uma mensagem para que você retrabalhe, né? Que você equilibre o seu lar, para que você se desenvolva. Porque não adianta
criança não vai ter esse desenvolvimento. Já está no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. E aí a mensagem que eu quero deixar para vocês. Jesus não perderá nenhuma de suas ovelhas. Todas serão resgatadas. Independente de onde for. Não, eu não vou fazer trabalho nenhum. Tudo bem. Você vai continuar a sua vida, você vai voltar a outras vidas, mas você vai se desenvolver, você vai ser um espírito de luz. O pessoal está atrasando. Né? Até o pessoal do funk. Eles vão ter funk de Jesus um dia. E tem, mas igrejas têm funk de Jesus. O que vai demandar é tempo e dedicação, certo? Então, quanto mais você se dedicar, mais vai ter. E, infelizmente, é cada um com as suas obras, né? Então, o que você faz, você vai deixar. Se você errou em outra vida, bom, está na hora de vir acertar, certo? Se você acertou e agora está para vir fazer melhor, beleza? Sua missão. Conta aí o que você quer falar. Uma história muito interessante de um casal, a pessoa, o marido é policial, né? E a mulher ela trabalhava em alguma coisa assim, mas eles casaram e daí eles tiveram uma filha. Né? E aí, logo depois que essa filha nasceu, a esposa dele começou a apresentar sintomas de depressão pós-parto. Né? E eu estou falando isso aqui, eu achei por bem falar, porque vocês vão ver que tem muita coisa a ver. Por exemplo, por que depois do parto? Né? E eles, lá no programa de rádio, ela falou assim, isso é uma coisa que depressão pós-parto afeta aproximadamente 20% das mulheres dos Estados Unidos. Né? Porque é uma coisa assim forte. Né? Mas, como as reações são diferentes, então não se faz muito caso disso. Mas, por exemplo, o que acontece na gravidez? É uma mudança hormonal enorme, que aí tem a história da glândula pineal. Né? Então, essa mudança hormonal pode caracterizar um momento de fraqueza do organismo, né, que pode como se diz, levar a uma consequência física maior que se reflete com a depressão pós-parto. Agora também pode ser um momento de fraqueza que facilita uma influência espiritual, certo? De um espírito obsessor que quer fazer algum mal para aquela pessoa. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Então deixa eu falar mais e aí você me diz. Exatamente isso. E aí ele fala interessante, assim, é uma reportagem bem sofrida, né? Porque depois de 4 anos, eles tentaram muita coisa, né? E a esposa sempre falando que tinha culpa por conta da filha, apesar da filha ser normal e tudo, né? E aí a coisa chegou num ponto que eles tiveram que levar ela no hospital. Né? Eles não sabiam o que estava acontecendo, por pura falta de informação. Né? Eles foram para lá e acabaram indo no médico, no psiquiatra. O psiquiatra deu um remédio, né? Que é aquele você estava falando, né? Que é o que bloqueia a ação, né? Que tira a pessoa do estado de consciência normal dela, né? E aí, se a influência era puramente espiritual, naquele momento o espírito se sentiu incapaz de continuar obsediando ela. Né? Aí passou um tempo, daí descobriu que ela estava grávida de novo, depois de 3 anos, né? E, apesar de tudo, tiveram várias outras ações que aconteceram, inclusive religiosas, né, dos parentes dela e do marido, né, tentando levar ela para a fé e tal. E aí eles acharam que estava tudo bem, e aí depois de 4 anos ela engravidou de novo, né, e teve que deixar de tomar o remédio, né, porque estava engravidada. Não queria que aquele remédio afetasse as crianças. Aí ela teve um par de gêmeos, né?
2 meninos dessa vez, né? E daí eles acharam que estava tudo bem, que a princípio não tinha tido muita coisa, ela estava focada agora para cuidar dos 3 filhos e por uma razão ou por outra ela conseguiu segurar a barra, talvez porque ela estava focada, mas a realidade é que ela estava passando por um processo de depressão, né? Mais ou menos como tinha sido da primeira vez, e ela não deixou transparecer tanto assim. Talvez ela tivesse sendo obsediada e tivesse convivendo com aquilo dentro dela mesma, né? E a realidade é que depois as crianças já estavam assim, com alguns meses mais novos, né, de idade, daí ele estava trabalhando, ela estava em casa cuidando, e aí ela ligou para ele, falou alguma coisa, não sei o que, tipo assim, traga isso, não sei o que, né? Aí ele ligou, tudo bem, já estava no fim do dia, ele já tinha ido lá pegar o que ela pediu, quando recebeu uma mensagem, né, pelo despachante lá, dizendo que tinha acontecido, tinha havido um chamado, né, no endereço tal, que ele viu que era o endereço dele, né? E aí ele foi na cabeça diretamente, ele já sabia o que tinha acontecido. Quando chegou em casa, ela estava lá, tinha tirado a vida dela, né? E aí ele fez esse depoimento exatamente para dizer assim, hoje a conclusão que eu chego é que o elemento que contribuiu mais para que tenha chegado a esse ponto foi exatamente a falta de informação. Né? A falta de informação que passa, por exemplo, saber que existem fatores, né, espirituais que podem levar a isso também. Né? Que você tomar um remédio pode bloquear isso temporariamente, mas não necessariamente vai eliminar o problema. Como você falou, atua no efeito e não na causa, né? Só para finalizar, a gente está muito, principalmente as mulheres estão muito sujeitas a isso, porque a glândula pineal ela secreta hormônios que atuam em outras glândulas do corpo. Então pode causar distúrbios enormes, né? Ao ponto da pessoa perder a consciência, né? E acabar tirando a própria vida, porque simplesmente não aguenta mais aquele sofrimento, como você falou. Infelizmente, a gente não sabe que ponto chega. E quando a gente não tem essa resposta, porque vai falar assim, não, porque não é espírita. Não, poderia ser um espírita, certo? Poderia ser alguém que nega, não, mas eu vou no centro espírita. Eu estava falando com alguém que é super espírita, faz trabalho, caridade, diretor. Mas vou fazer esse trabalho? Não, esse eu não aceito. Você é espírita, mas esse eu não confio. Então, é muito aberto isso. Você lembrou, ele falou uma historinha curtinha, inclusive eu vi hoje. O moleque disse que foi com o pai dele no velório, né? E aí todo mundo comendo, esse negócio, o moleque tá do lado. Veio um cara para ele e falou assim, você ele tinha uns 3 anos, sei lá, ele falou assim, aproveite a sua vida, porque eu não aproveitei a minha, né? E aí beleza, o cara foi embora, sumiu lá. Daí quando ele foi despedir lá, o pai dele junto com o morto, olhou no caixão a cara. Ele ficou muito... E era 3 anos a criança, ele ficou paralisado até uns 7 anos, quando ele descobriu que aquele cara tinha um irmão gêmeo. Não era mediunidade, né? Como você falou, não era mediunidade. Todo mundo achando que era e não era. É a gente agora. Mas a história do amigo imaginário que você falou, eu tenho uma amiga mesmo do Brasil, que ela é super católica, então agora ela tá, a netinha mais velha de 2 para 3 anos, ela disse, nossa, a mãe levou ela no lugar e ela estava lá falando sozinha lá. Aí a mãe, né, chegou, o que você está falando, né? Disse ela, com meu amigo aqui. Aí tá, né, já é a segunda vez que ela diz. Ela, o que é que eu faço, Bia? Que ela é subcatólica, mas ela respeita tudo. Eu disse, acompanha, né? Porque eu digo um tempo, até que meu filho aconteceu, de dizer, tem uma pessoa ali me olhando da porta. E eu digo, tá fazendo o quê? Tá rindo. Eu digo, tá rindo, então ora. Uma amiguinha ali, aí eu digo, a gente orava,
mentalizar o que fazia, né? E aí depois ele nunca mais falou. Teve uma certa idade e sumiu. Mas então eu disse a ela, vê se isso continua ou não. Porque se ela começa a dar detalhes, tipo, fulano está dizendo que você aí já é outra coisa, né? Mas a Tipo, gente passando nota, né, mensagem de alguém desencarnado que ela nunca conviveu, tipo a irmã dela que já é falecida, aí é outra coisa. Então. Mas a mediunidade, das crianças principalmente, né, pode sumir, né, com o tempo. Então, crianças que nós eu morava aqui nessa casa, acontecia aqui, não sei o que, escrevia tudo. Depois vai passando o tempo, ela vai perdendo a memória, 7 anos. Também, perde. Obrigado pelas participações, tá? Desculpa bem atrasado, mas alguém quer comentar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa? A gente pode conversar depois também, só para a gente encerrar e poder dar os passos. Vamos fechar os nossos olhos e dar um pensamento para a gente agradecer pelas lições, pelos comentários, pela oportunidade de estarmos aqui. Que as bênçãos do alto caiam sobre nós, possamos sentir como pétalas de flores, tocando nossa pele, tocando nossa fronte, trazendo o bálsamo, a tranquilidade e a esperança. Possamos ajudar aqueles que precisam, sabendo da nossa história, sabendo dessas oportunidades, trabalhando ativamente para esclarecer e ajudar